noite, pessoal. E aí? Vocês não querem me dar uma boa noite hoje nesse chat? Como vocês estão? Tá calor por aí? Olha lá, o Anderson, boa noite. 37 graus aqui hoje, gente. E aí, como que tá? Evandro, boa noite, tudo bem? Estamos iniciando aí nossa terceira semana, né? Onde hoje, nessa terceira semana, nessa terceira aula ao vivo, nós vamos falar de filas com comportamentos não exponenciais. Então, na aula 2, na semana passada, nós vimos modelos de filas básicos que tinham ali, né, chegada e atendimento com comportamento exponencial. E hoje a gente vai ver modelos de filas com comportamento não exponencial, um pouquinho diferente, então, da semana anterior. Bom, relembrando um pouquinho da aula anterior, dá para a gente comparar aqui, né, o que nós vamos ver hoje. Então, lá na aula 2 da semana passada, nós começamos a usar ali, né, algumas equações, usamos o Excel para encontrar parâmetros de filas básicos. Então, a gente resolveu ali alguns exercícios aplicando as fórmulas, né? A gente resolveu aplicando aqui nos slides e depois a gente também foi lá para o Excel para fazer a resolução. Eu queria até reforçar aqui, né, no comecinho dessa nossa aula, que eu vou priorizar, pelo menos aqui no ao vivo, a gente resolver esses tipos de exercício utilizando o Excel. Por que eu vou estar utilizando o Excel aqui com vocês? Gente, por alguns motivos, né? Primeiro, porque a gente não estuda só para saber fazer atividade, só para saber fazer mapa, prova, né? Claro que isso é muito importante, mas a gente, né, tudo que é passado aqui para vocês é visando vocês aplicarem pelo menos uma parte aí no dia a dia, no ambiente de trabalho de vocês, né? E eu vejo que se torna muito mais prático a gente no dia a dia mesmo, na correria ali, né, do trabalho, estar utilizando o Excel para fazer esses tipos de cálculo. Então, a gente não vai ficar lá tempos, né, gastando horas resolvendo um cálculo à mão. Hoje em dia, a gente pega a calculadora, a gente pega o Excel, a gente faz tudo ali para economizar tempo. O segundo motivo é que para vocês também irem, né, criando uma familiaridade com a ferramenta, com o Excel. Eu sei que alguns sabem, né, já sabem mexer muito bem, tanto que nem tem problema em resolver as atividades no Excel, até preferem, né? Mas para aqueles que têm algum tipo de dificuldade, é uma forma também de eu incentivar vocês a mexerem, né, a aprenderem. Então, acho que vem para somar a gente utilizar o Excel aí. E também, né, a gente consegue, utilizando o Excel, aproveitar melhor ali, a gente consegue, fazendo a planilha para um modelo de filas, a gente consegue reaproveitar ela, né, para aquele mesmo modelo de filas, basta atualizar os valores ali, e a gente consegue calcular sempre para aqueles modelos de filas, porque as fórmulas já vão estar ali, né, automatizadas, então a gente economiza tempo, a gente consegue reaproveitar uma mesma planilha para diferentes exercícios, para diferentes práticas, né? Então, por isso que eu prefiro utilizar o Excel. Contudo, né, para quem quer ver como resolve a mão, em alguns momentos vou estar trazendo aqui também, igual na semana passada a gente resolveu um exercício, né, eu mostrando as fórmulas para vocês no PowerPoint, mas no livro ele faz isso também, né, então ele tem lá todas as fórmulas aplicadas algebricamente ali para vocês verem. Então, para complementar, vou estar utilizando mais o Excel aqui no ao vivo, tá bom? E eu garanto para vocês que aprendendo a fórmula, entendendo como se aplica a fórmula, seja à mão, seja no Excel, vocês vão conseguir resolver qualquer tipo de exercício. Também aplicar aí no cotidiano, na vida, no trabalho de vocês, ok? Então vamos lá. Na semana passada a gente viu modelos de filas básicos, que ele tinha como característica esse MM aqui no começo, né? Então, distribuição para tempos de chegada exponencial e distribuição para tempos de atendimento também exponencial. Então, começava com o MM. Hoje nós vamos ver modelos de filas com comportamento não exponencial. Então, agora não vai ter mais esse MM, vai mudar um pouquinho. Então, a gente viu na semana passada, né, que os modelos de filas básicas, eles têm esse comportamento de chegada e atendimento exponencial. Porém, não é sempre que isso vai acontecer, não é sempre que o atendimento e a chegada vão ter comportamento exponencial. Muitas vezes, a chegada, a forma de atendimento, a distribuição de atendimento é incerto, né? Não tem uma regularidade. Então, por isso que a gente, né, apela ali para a estatística, para as distribuições probabilísticas, para tentar encontrar aquela distribuição que melhor vai representar aqueles conjuntos de dados de chegada e de atendimento. Às vezes é exponencial e às vezes não, né? Então é importante entender que a análise de um sistema de filas leva a um estudo estatístico
dos dados que geram a fila. Então, o que a gente faz? A gente tem conjunto de dados de chegada e conjunto de dados de atendimento. E daí a gente aplica a estatística, a distribuição de probabilidade para encontrar aquela que melhor representa esse conjunto de dados, que nem sempre é exponencial e é o caso que a gente vai ver hoje. Então, nessa terceira semana, né, nessa nossa terceira aula, nós vamos ver filas com comportamento não exponencial, ou seja, nesse tipo de sistema, nesse tipo de filas, os dados de chegada ou os dados de atendimento não vão seguir comportamento exponencial. Então, quando a gente for olhar lá naquela nomenclatura de Kendall, não vai ter mais aquele MM no comecinho, né? E hoje, ainda dando tempo, além da gente conhecer ali os sistemas de filas com comportamento não exponencial, nós vamos também ver a análise de custos com teoria das filas. Então, a gente vai ver os custos associados à teoria das filas, né? Nós vamos aprender ali a avaliar a quantidade de atendentes que leva ali a um menor custo do sistema, do atendimento em geral, né? Só lembrando que quando a gente for lá para o Arena, um pouquinho mais para frente, inclusive quem ainda não baixou, né, já dou a sugestão de ir baixando para evitar qualquer tipo de problema aí na instalação, se acontecer algo, vocês terem tempo para resolver, né? Mas quando a gente for lá para o Arena, nós vamos ter lá diferentes postos de atendimento, né? 2, 3, 4, 5 máquinas, e cada uma com a sua distribuição de chegada, com a sua distribuição de atendimento, e é a gente que vai ter que alimentar essas informações lá. Então, são nessas primeiras semanas, semana passada, essa semana, que a gente vai entender como que o comportamento de fila se comporta, como encontrar, né, as distribuições para representar dados de chegada, dados de atendimento, para quando a gente for lá para o software, a gente saber, então, incluir essas informações lá para ter, né, o sistema simulado ali no Arena. Então, falando ali de modelos de filas não exponencial, para a gente representar, né, esse modelo, o primeiro modelo aqui que nós vamos ver é o MG1 infinito FIFO. Então, aqui os processos de chegada das entidades, clientes, usuários, segue distribuição exponencial. Vejam que tem um M aqui. Então, a chegada dos clientes aí assume comportamento exponencial, como a gente já tinha visto, né, na semana passada, mas agora aparece um G aqui para dados de atendimento. Então, isso significa que os tempos de atendimento possuem uma distribuição específica, por isso G, de geral. Então, a gente não sabe ainda essa distribuição, então, a gente põe um G ali de geral. Por mais que a gente não saiba essa distribuição, a gente vai conhecer ali o desvio padrão e a variância desse sistema. Então, com essas informações, a gente consegue calcular também os parâmetros de fila. Então, para tempos de atendimentos gerais, então, quando chegada é exponencial e atendimento é esse G de geral, o equacionamento desse modelo exige o conhecimento da média de atendimento expressa pelo inverso de μ e da variância, que é o desvio padrão ao quadrado, dos dados que formam as distribuições do tempo de atendimento. Então, se a gente sabe que dados de chegada é exponencial e de atendimento nós não conhecemos, mas nós temos a média e a variância, então a gente pode aplicar esse conjunto de equações, que é para o modelo MG1 infinito FIFO. Né? Então, nós vamos utilizar esse modelo quando nós não conhecemos o comportamento do atendimento. Por isso, né, G de geral, a gente não sabe. Pode ser que ele seja um Erlang, pode ser que ele seja determinístico, alguma outra coisa, mas enfim, até então é desconhecido, né? E daí nós vamos ter a informação de desvio padrão ou informação da variância. E daí é com o desvio padrão ou a variância que a gente aplica aqui os parâmetros. Então, o ρ, né, continua sendo lambda sobre μ, o NF já está em função da variância. Então, a variância aparece aqui, né, na interdependência das equações. Então, se eu não sei o comportamento de atendimento, mas conheço a variância, dá para aplicar essas equações do modelo de fila MG1 infinito FIFO. E daí a variância para dados de atendimento igual a Erlang, igual a degenerada, a gente já tem conhecimento e a gente pode substituir nessas fórmulas aqui e simplificar elas. Então, o que eu estou querendo dizer, né? Se nós temos, então, uma distribuição para os dados de chegada exponencial, por isso M, e eu sei que a distribuição dos dados de atendimento é Erlang do tipo K, então, para esse tipo de modelos de filas, que é chegada exponencial, atendimento Erlang e 1 infinito FIFO, o que é a variância? É 1 sobre K, que é esse Kzinho do Erlang, que a gente vai conhecer, vezes o μ ao quadrado. E se os dados de atendimento for uma degenerada,
1 infinito FIFO, qual vai ser a variância? Zero. Porque quando a gente pega uma distribuição degenerada, não há variabilidade, é constante. Então, por isso, né, a variância é zero. E daí, quando a gente pega essa variância do Erlang e essa variância do degenerada e substitui aqui nessas equações, a gente tem, né, umas outras equações que vieram desta daí. Então, a gente pega aqui a variância e substitui aqui por esses valores que a gente conhece. Então, como ficariam essas fórmulas? Para quando o modelo é MD1 infinito FIFO, ou seja, dados de chegada exponencial e dados de atendimento degenerada, ou seja, o processo aqui de atendimento segue uma distribuição constante, uniforme, né, convencional, ou seja, não existe variabilidade ali nos dados. Então, a variabilidade ela é zerada. Então, como que ficam as fórmulas? Desse jeito aqui. Então, se eu sei que para dados de atendimento é uma degenerada, eu já aplico direto essas fórmulas aqui que nem tem a variância, que variância é zero. Então, né, basta ir lá, NF, ρ elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes 1 menos ρ. Então, se eu sei que é um modelo MD1 infinito FIFO, eu posso vir direto para essas equações, onde a variabilidade é zero. Agora, se a gente sabe que o comportamento dos dados de chegada é uma exponencial, por isso M, e o comportamento dos dados de atendimento é Erlang, o que é Erlang? Perdão, a gente utiliza Erlang para quando, acho que eu comentei com vocês já nas aulas anteriores, mas relembrando, né? Quando os dados de atendimento vistos todos juntos, o processo de atendimento, ele não é exponencial. Mas se eu divido esse processo de atendimento em K etapas, pode ser 2, 3, 4, quando eu consigo dividir esse processo de atendimento em etapas, e quando eu analiso individualmente essas etapas, elas são exponenciais. Só que quando eu olho elas juntas, elas não são exponenciais. Então, eu posso chamar que o atendimento é do tipo Erlang. E o K vai representar esse número de etapas que eu subdividi o atendimento. Então, por exemplo, pode ser E2, esse K pode ter um subíndice 2, significa que eu dividi o meu processo de atendimento em 2, e que quando eu olho eles individualmente, eles seguem uma distribuição exponencial. Pode ser 3, 4 aí, né? Vai depender de cada situação. Então, para quando dados de atendimento seguem uma distribuição Erlang, pegando aquelas fórmulas e substituindo a variância, elas ficam dessa forma aqui. Então, sumiu a variância porque a gente substituiu o valor da variância aqui nas equações. Então, a gente já pode aplicar direto essas equações para esses parâmetros de fila. E o contrário pode acontecer. A gente pode ter os dados de chegada seguindo uma distribuição Erlang. Então, o que isso quer dizer? Que quando eu olho a chegada como um todo, ela não segue distribuição exponencial. Mas se eu divido essa chegada em K etapas, quando eu olho cada etapa individualmente, ela segue uma distribuição exponencial. Então, é o contrário do anterior. Mesma coisa, só que isso acontece para os dados de chegada, né? E aí, se vocês notarem, vejam que aparece aqui, né, um termo novo, aparece um Rzinho nas equações, não sei se vocês veem aí, ó, um R barra, que não é menos K não, tá, gente? É um R barra, que ficou pertinho do K, parece que é elevado a menos K, mas é um R barra. Esse R, o que ele quer dizer? Na verdade, para a gente encontrar o valor de R, a gente tem que resolver um polinômio característico, que é esse polinômio aqui, ó, igualado a zero. Então, a gente tem que resolver esse polinômio característico. Isso envolve já cálculo lá de trás, né, que vocês viram no início da graduação, só que a gente vai facilitar esse processo. A gente vai utilizar o Excel e o atingir meta para calcular esse polinômio característico, encontrar o valor de R, para daí sim a gente continuar a aplicar o restante das equações. Porque se vocês verem, NS depende desse R barra, né? Outras equações aqui também, ó, o P0 depende de R barra, então a gente precisa encontrar ele. Então, basicamente, a gente pode ter modelos de filas caracterizados como MG1 infinito FIFO, quando a gente não conhece o comportamento do atendimento, mas tem a variância. Se eu sei que o atendimento é uma degenerada, a gente já aplica as equações desse aqui, MD1 infinito FIFO, e se atendimento ou processo de chegada a seguir distribuição Erlang, a gente também já conheceu as equações ali para cada um deles. Então, vimos novos 4 modelos de filas hoje, a gente já vai praticar eles.
E daí, diante aí dessa aleatoriedade, dessa, vamos dizer assim, irregularidade, né, na chegada, no atendimento que a gente pode ter, como que a gente dimensiona a quantidade de postos de atendimento ideal, então? É aquela coisa, né? Se a gente vai num supermercado, numa sexta-feira, num sábado, no começo de mês, tem 10 guichês, os 10 funcionando. Se eu vou numa segunda-feira, final de mês, de 10 guichês só tem 2 funcionando e quase não tem fila, né? Então, como definir, como dimensionar a quantidade de postos de atendimento que fica melhor para o gestor e fica melhor para o cliente? Então, ó, observe que não podemos dimensionar um sistema de filas para as demandas de pico. Isso elevaria os custos de operação, instalação e manutenção do sistema. Mas também não devemos dimensionar o sistema de filas para a menor demanda, pois uma demanda intermediária já seria suficiente para levar à formação de uma fila desagradável que poderia se tornar insustentável. Logo, a solução é o equilíbrio. E como encontrar esse equilíbrio? Então, para isso, a gente tem aqui a fórmula do custo total esperado por unidade de tempo. Então, quando o sistema de fila ele não está em equilíbrio, o que acontece? Ou vai gerar grandes filas, devido à sobrecarga ali do sistema, dos recursos, dos atendentes, das máquinas, e ao mesmo tempo, né, se a capacidade de atendimento for muito maior ali que a demanda, a gente vai ter ociosidade. Vai ter ociosidade ali dos atendentes, das máquinas, e isso também gera custo, né? Então, como que a gente faz para encontrar aí o equilíbrio para garantir menores custos lá para o gerente e maior satisfação para o cliente que não quer pegar uma fila tão grande, né? Ou para a peça que não pode esperar muito. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio que a gente encontra por meio dessa fórmula aqui. Ela leva em consideração esse CX. Esse CX, ele é o custo operacional, ele está associado ao custo da empresa manter aquele serviço em funcionamento. Por exemplo, o salário pago para o funcionário ali do caixa do supermercado, vezes o X, que é o número de atendentes, número de caixas de supermercado, por exemplo. Mais o CW, que é o custo marginal por unidade de tempo. Então, é um custo a ser pago pela espera daquela peça, ou o custo a ser pago associado ali à espera do cliente naquela fila, vezes o NS, que vocês já conhecem, que é o número ali de usuários no sistema. Então, a gente usa essa fórmula, a gente testa com diferentes postos de atendimento e vê o que acontece com esse custo, quando ele começa a subir, quando ele começa a baixar, para daí definir, né, ali um equilíbrio entre o número de postos de atendimento que deve ficar em operação. Ok, pessoal? A gente vai praticar tudo isso que eu estou passando para vocês. Por isso que eu passei a teoria hoje um pouquinho mais rápida, simplificada, para a gente ter um tempinho maior para os exemplos, ok? Então, eu vou seguir. Qualquer coisa, vocês mandem aí no chat. A professora Thaisa mandou no chat aí também para vocês, né, conferirem lá no estúdio de vocês. Tem informações sobre o download aí do Arena que a gente vai usar nas próximas aulas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar os exercícios. Perdão. Vamos lá, então. O primeiro exemplo aqui diz o seguinte: Júlia é caixa de uma loja de materiais elétricos e os clientes chegam para pagar, de acordo com o processo de Poisson, a uma taxa média de 25 clientes por hora. O tempo necessário para Júlio receber de um cliente tem uma distribuição com média de 100 segundos, com desvio padrão de 20 segundos. Como estão surgindo algumas reclamações sobre demora no atendimento, o proprietário do estabelecimento está analisando a possibilidade de contratar mais um funcionário. Analise os parâmetros desse sistema de filas, indicando o tempo que demora para que um pagamento seja realizado no caixa, em média, né? Bem como a quantidade de pedidos que fica aguardando atendimento na fila. O Júlio parece estar realmente sobrecarregado? Então, vejam, para os dados de chegada, a gente tem uma distribuição de Poisson, aí, marcoviana, exponencial, então é um M. Já para os dados de atendimento, a gente não tem a distribuição, mas nós temos a média e o desvio padrão, então a gente consegue achar a variância. Com isso, a gente já sabe, então, que esse modelo de filas ele pode ser caracterizado como MG1 infinito FIFO. Distribuição exponencial para chegada, geral para atendimento, porque nós não conhecemos a distribuição, mas temos o desvio padrão. Um atendente, que é o Júlio, infinito FIFO, porque não fala nada sobre a capacidade de atendimento do local.
Então, vamos aplicar as fórmulas do MG1 infinito FIFO. Aqui a gente não vai usar o Excel ainda. Esse exemplo eu vou mostrar a aplicação das equações para vocês, depois nós vamos para o Excel. Então, essas são as equações do MG1 infinito FIFO, que nós vimos agora há pouco, né? Quem que é o lambda e quem que é o mi, que é a primeira coisa que nós temos que identificar. Então, lambda, 25 clientes por hora. Ele fala aqui, né? Ó, a taxa média de chegada dos clientes, 25 por hora. Então, 25 clientes por hora. E a taxa média de atendimento? Taxa média de atendimento, então, o mi, ele fala para nós, vamos voltar aqui um pouquinho. Ele fala aqui que o tempo necessário para ele receber um cliente tem uma distribuição com média de 100 segundos. Então, ele, em média, ali, atende, né, cada cliente em 100 segundos. Então, para a gente ter isso ali em horas, a gente pode pegar 3.600 segundos. Deixa eu voltar aqui. 3.600 segundos que tem uma hora, né? E dividir por 100, que é os 100 segundos que ele leva para atender um cliente. Então, quantos clientes ele vai atender por hora? Então, em uma hora, que tem 3.600 segundos, se ele leva 100 segundos para atender cada cliente, ele vai conseguir atender 36 clientes por hora. Então, esse é o mi, taxa aí de atendimento. Conhecendo lambda e mi, basta a gente aplicar as fórmulas. Então, as fórmulas dependem aqui da variância. Se a gente olhar, tem variância aqui no NF e os outros dependem de NF. Então, ele dá para nós o desvio padrão. Com o desvio padrão, a gente consegue calcular a variância. O desvio padrão, ele fala aqui, ó, voltando um pouquinho, que é de 20 segundos. Desvio padrão de 20 segundos. Como lambda e mi está em horas, a gente precisa deixar o desvio padrão em hora também. Sempre tudo na mesma unidade de tempo, mesma unidade de medida. Então, para transformar em hora, basta dividir 20 segundos por 3.600 segundos, né? Que tem uma hora. Então, isso vai dar um desvio aí de 0,0055 horas. Agora sim, a gente pode aplicar aí as equações. Então, quanto que é a variância? A variância é o desvio padrão ao quadrado. Então, 0,055 ao quadrado vai dar um valor bem pequenininho, né? 3,025 vezes 10 a menos 5, 0,0003025, um valor bem pequeno. Então, vamos calcular aqui o ρ, é lambda sobre mi. Então, 25 dividido por 36, né, que é o lambda, 25 dividido por 36 aqui, que é o mi, dá 0,6944 vezes 100, 69,44%. Agora, a gente consegue calcular o P0, que é 1 menos ρ. 1 menos o ρ dá 0,30 vezes 100, 30,56%. Então, o Júlio, né, esse funcionário, ele está 69,44% do tempo ocupado, logo ele está, a diferença aí, 30,56% do tempo ocioso, parado. Então, P0 representa ociosidade, então quando aquele funcionário ou máquina está parada, para os modelos que têm apenas um posto de atendimento. Quando tem 2, 3, 4 postos de atendimento, esse P0 ele não vai representar a ociosidade do posto de atendimento. Ele vai representar a ociosidade de todo o sistema, ou seja, quando todas as máquinas ou todos os atendentes estão parados ao mesmo tempo. Agora o NF, basta substituir aqui, né, o lambda 25 ao quadrado, vezes a variância que a gente achou aqui, ó, variância, mais o ρ ao quadrado que a gente acabou de encontrar também, que é 0,69. Dividido por 2 vezes 1 menos ρ. Então, dividido por 2 vezes 1 menos ρ. Isso dá 0,82 clientes por hora. Então, é o número de clientes na fila. Muito pequeno, quase nenhum cliente na fila ali. Deu menos que 1. NS é o ρ mais o NF. Então, basta fazer ρ mais NF. 1,51 clientes por hora está ali no sistema, na loja. Então, em média, 1 cliente e meio por hora ali fica dentro da loja. TF é NF, que é 0,82, dividido por lambda, que é 25. Isso dá 0,032 horas. Então, o tempo de espera na fila, que é TF, 0,032 horas. Se eu quiser saber em minutos, faz vezes 60. 1,96 minutos é o tempo médio que o cliente aguarda na fila. Então, se ele chega e tem fila, a média que ele espera é 1,96 minutos. Não é muito também, né? E o TF, que é 0,032, mais 1 sobre mi. Então, mais 1 sobre 36, que é o valor de mi aqui. Isso dá 0,06 horas. Então, vezes 100,
Opa, tem um menos aqui, mas é igual. Deixa eu corrigir. Se a gente fizer vezes 100, não, vezes 60, né, para ter em minutos. Deixa eu só corrigir aqui. Isso vai dar 3,63 minutos. Então, tempo de permanência no sistema. O cliente chega ali para ser atendido, até ele sair atendido, ele leva 3,63 minutos. Ok? Tranquilo? Só aplicamos as fórmulas, né? Então, o processo começa identificando lambda e mi, modelo de filas, identifica lambda e mi, e daí aplica as fórmulas. Eu vou mostrar para vocês aqui no Excel já resolvido, para a gente não perder muito tempo, mas para vocês verem que dá a mesma coisa. Então, aqui é o mesmo exercício, ó. Aqui o campo do lambda, que era 25, né? O campo do mi, que deu 36. Deixa eu só voltar aqui. Olha lá, 25, 36. Então, só substituir ali no Excel. E apliquei as fórmulas. Então, a variância, aqui a variância, né? Apliquei a fórmula do Rho, que era lambda dividido por mi, deu os mesmos 69%. A ociosidade lá, o P0... não calculei aqui a ociosidade. Mas, ó, vamos pegar aqui o NS 1,51 clientes por hora, NS 1,51 clientes por hora. Então, deu tudo a mesma coisa. Para vocês verem, né, que basta saber aplicar a fórmula que você está fazendo na mão, você está fazendo na calculadora ou Excel, vai dar aí o mesmo resultado. Ok? Podemos ir para o próximo exercício? Tranquilo? Vou seguir aqui, então. Vamos para o nosso exemplo 2. O exemplo 2, então, diz o seguinte: os tempos de chegada de peças em uma máquina de carimbo seguem uma distribuição exponencial. Então, chegada exponencial, com média igual a 35 peças por minuto. A máquina é programada para executar a operação de carimbo de cada peça de maneira uniforme e constante, em um intervalo de tempo de 1,5 segundos por peça. Avalie esse sistema de filas apontando os tempos consumidos no sistema e na fila, bem como as quantidades de peças que ficam no sistema e na fila. A máquina apresenta uma ocupação acima de 50%. Então, que modelo de filas é esse? Primeira coisa, identificar o modelo para conseguir buscar as fórmulas corretas, né? Então, esse modelo ele vai ser MD1 infinito FIFO. Por quê? Chegada exponencial, por isso M. Ele fala aqui, ó, que é chegada exponencial. Então, M. O atendimento, ele fala, ó, que a máquina de carimbo, ela carimba ali de maneira uniforme e constante. Então, degenerativo. Lembra que degenerativa não existe variância, é uniforme e constante o atendimento? Então, por isso D. Tem uma máquina de carimbo, então, 1 infinito FIFO. Então, a gente vai usar essas fórmulas do MD1 infinito FIFO. Agora sim, eu vou resolver com vocês utilizando aqui o Excel. Vou disponibilizar esse material aqui para vocês também, tá bom? Passo para a professora Thaisa e ela coloca lá no estúdio. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, já sabemos que é MD1 infinito FIFO, então eu trouxe as fórmulas aqui do MD1 infinito FIFO para vocês. Tem lá no livro, peguei lá do livro, ok? Agora, a primeira coisa é achar o lambda, que é a taxa de chegada. Ele fala para nós lá, ó, vou voltar no slide. A gente grifou aqui, ó, chegada com média igual a 35 peças por minuto. Então, o lambda, 35 peças por minuto. E o mi? O mi, ele fala para nós, vamos ver, que o atendimento é uniforme e constante e leva 1,5 segundos por peça. Então, a gente está falando em minutos. Se leva 1,5 segundos por peça, quantas peças faz por minuto? Pensem aí, mandem no chat para mim, ó. Se leva imagina vocês com uma máquina que carimba peças. Se leva 1,5 minutos cada carimbada, quantas peças faz em um minuto? Qual que é o mi? Atendimento aqui de peças por minuto. Se leva 1,5 segundos por peça. E aí? Ninguém sabe? Vou repetir a pergunta aí se alguém perder. Se leva 1,5 segundos para carimbar cada peça,
Quantas peças eu consigo carimbar em 1 minuto? Eu tenho 1 minuto e levo 1,5 segundos por peça. Então, quantos eu faço em 1 minuto? E aí? Imagino que vocês estão fazendo. Não vou esperar muito aqui, né, para a gente conseguir resolver os exercícios. Mas, ó, o Anderson mandou ali. Vamos ver. Qual que é o cálculo que vocês estão fazendo aí? Alguém chegou no valor do Anderson? Então, se a gente leva 1,5 segundos por peça, quantas peças eu faço por minuto? Quantos segundos tem 1 minuto? 60, né? Então, em 60 segundos, quantas peças eu faço se eu levo 1,5 segundos por peça? O cálculo que a gente faz é 60 dividido por 1,5, né? Então, se 1 minuto tem 60 segundos, vou fazer 60 dividido por 1,5 segundos para saber quantas peças eu faço em 1 minuto. Isso vai dar 40 peças por minuto. Então, em 60 segundos, eu faço 40 peças. Então, 40 peças por minuto. 60 dividido por 1,5. Ok? Tranquilo? Entenderam aqui? Se eu levo 1,5 segundos, então, em 60 segundos dividido por 1,5, eu faço 40 peças por minuto. Nós achamos lambda e mi, agora basta a gente aplicar as fórmulas. Então, vamos lá. O ρ aqui, que é a ocupação, é lambda dividido por mi. Então, igual a lambda dividido... Perdão, pessoal. Dividido por mi. Então, isso dá 0,87 vezes 100, vai dar ali 87,5% a ocupação. NF é ρ ao quadrado, que é a ocupação que a gente acabou de achar ao quadrado, dividido por 2 vezes 1 menos ρ. Então, igual a ρ elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes 1 menos o ρ. Só apliquei a fórmula. 3,06 peças por minuto. Então, 3,06 peças por minuto é o número de peças em média na fila aguardando ser carimbado. NS, número de peças no sistema, ρ mais NF. ρ mais NF. 3,93 peças em média estão no sistema ali, né? O TF, tempo médio de espera na fila, NF dividido por lambda. NF dividido por lambda. 0,87 minutos é o tempo de espera. Se quiser fazer em segundos, é só a gente multiplicar, né? Vezes 60, 5,25 segundos é o tempo de espera na fila. Ou seja, carimbo, tem outra ali esperando na fila por 5 segundos, ela já é selecionada para ser carimbada. TS, TF mais 1 sobre mi. TS é igual a TF mais 1 sobre mi. 0,11 minutos, se eu quiser saber em segundos, faço vezes 60. 6,75 segundos é o tempo de permanência no sistema, ou seja, a peça chega, aguarda na fila, é carimbada e sai. Ela fica, então, nesse processo por 6,75 segundos. Ok? Finalizamos. E aí ele pergunta, a máquina apresenta uma ocupação acima de 50%? Sim ou não? A máquina tem uma ocupação acima de 50%? Vocês responderiam sim ou não? Com essas informações que a gente calculou? Sim, né? Isso aí. Então, ela tem uma ocupação de 87,5%, acima de 50%. Então, vamos lá. Mais um exemplo, mais um exercício. Exemplo 3. Em uma fábrica, quando um lote de peças está com acabamento, este é levado ao almoxerifado para ser estocado. O lote é retirado do acabamento utilizando uma paleteira. Esta paleteira é exclusiva do acabamento. Em média, a demanda de lotes do acabamento é de 2 lotes por hora, segundo uma distribuição exponencial. São consideradas 2 etapas nesse momento. Primeiro, considera que a paleteira coleta o lote. Então, primeiro, coleta o lote, se desloca até a entrada do almoxerifado e depois retorna para o acabamento. As 2 etapas de movimentação seguem uma distribuição exponencial de média 10 minutos cada uma. Analise o parâmetro desse sistema de fila. E agora, qual sistema é esse?
Então, primeiro, vejam que a demanda de lotes do acabamento é a taxa de chegada aqui, né? Que é exponencial e de 2 lotes por hora. Então, chega para o acabamento, 2 lotes por hora. Então, essa é a demanda, está associada à taxa de chegada. Então, é o nosso lambda aí, né? Já o processo de atendimento do acabamento, que faz o quê? Leva os lotes para o almoxarifado e volta, ele é dividido em 2 etapas. E quando a gente olha cada etapa individualmente, elas são exponenciais. Então, isso é um modelo de filas M E2 no infinito FIFO. Então, dados de chegada exponencial, que ele fala aqui para nós que é exponencial, e atendimento Erlang do tipo 2, por quê? Ele fala que ele consegue dividir o atendimento em 2 etapas e que elas individualmente são exponencial, de média 10 minutos cada uma. Então, Erlang do tipo 2 é o tempo de se deslocar até o almoxarifado e voltar. Então, 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar, e olhando essas etapas individuais, segue em distribuição exponencial. Então, por isso, chegada aqui exponencial e atendimento Erlang do tipo 2. Ok? Então, a gente vai usar essas fórmulas e vamos resolver esse exercício lá no Excel. Deixa eu ver nosso tempo. Temos um tempinho aí. Vamos lá. Então, aqui exemplo 3. Então, o lambda, né? Ele fala para nós lá no enunciado, que ele fala que 2 lotes por hora, né? Então, lambda chega a 2 lotes por hora. O mi, ele fala que a etapa de ir e de voltar, cada uma leva em média aqui, ó, cadê? 10 minutos cada uma. Então, o atendimento total, ele leva quantos minutos? 20. 10 da primeira parte, 10 da segunda. Então, leva 20 minutos. Então, quantos lotes eu consigo atender por hora? Eu consigo levar por hora? Se eu levo 20 minutos por lote, quantos lotes eu faço por hora? Igual ao anterior. Qual vai ser o mi aqui? Então, para eu atender um lote, para eu levar e voltar um lote, eu levo 20 minutos. Então, quantos lotes eu faço por hora? E aí? Uma hora tem 60 minutos. Se um lote eu levo 20 minutos, quantos lotes eu faço em uma hora? Então, uma hora tem 60 minutos. Então, 60 minutos dividido por 20, né? Que é o tempo que eu levo para atender um lote. Então, em 60 minutos, cada lote eu levo 20. Quantos lotes eu vou atender por hora? Então, 60 dividido por 20. 3 lotes por hora. 20 mais 20 mais 20, dá 60, né? Então, eu consigo atender 3 lotes por hora. Isso aí, Kelly, 3 lotes. Agora, a gente consegue aplicar aqui as equações. Então, falta definir o K, né? Então, o Erlang aqui do tipo K. Então, qual que vai ser o K? 2, porque a gente dividiu o atendimento em 2 etapas, né? Então, o K aqui vai ser 2, que é o número de etapas que a gente dividiu aqui o atendimento. Isso aí, Kelly Anderson mandou 3 aqui para o Mi. Isso aí. Então, o Rho lambda dividido por Mi. Aqui tá as equações do M Erlang aqui. Então, Rho lambda dividido por Mi. 0,67, 67% aí, 66,67% ocupação. NF vai ser igual ao Rho elevado ao quadrado vezes o K mais 1. Tudo isso dividido por 2 vezes o K vezes o 1 menos Rho. Só apliquei a fórmula. Então, dá 1 lote por hora. Então, o número médio de lotes aguardando na fila é de 1 lote por hora. NS, Rho mais o NF. 1,66 lotes por hora em média no sistema. Tempo de espera na fila. Rho, aqui ó, TF. Rho vezes K mais 1 dividido por 2 vezes K vezes Mi. Opa, não foi. 2 vezes K vezes Mi vezes 1 menos o Rho.
0,50 horas o tempo de espera na fila, em minutos, basta fazer vezes 60. 30 minutos é o tempo de espera, então, em média, com lote aguarda na fila. TS, ρ ao quadrado, vezes K mais 1, tudo isso dividido por 2 vezes o K vezes o lambda vezes o 1 menos ρ. E daí tudo isso aqui mais 1 sobre mi, ó. Mais 1 sobre mi. 0,83 horas em minutos, a gente faz vezes 60. 50 minutos tempo de permanência no sistema. Então, achamos o parâmetro de filas para esse sistema aqui. Pessoal, o pessoal acho que está comentando da prova, está um pouco preocupado, né? Mas, assim, claro, né, que a gente cai aqui no bom senso de que não vamos cobrar um exercício dessa complexidade de cálculos. Eles são simples de se calcular, mas são trabalhosos, né? Então, a gente sabe que na prova ali é só a calculadora, é só fazendo na mão, não tem o Excel, então não vai cair um exercício nessa complexidade. O que pode ser que seja cobrado? Vocês identificarem um modelo de filas, né? Pode ser dado o enunciado e qual que é o modelo de filas? Saber que é M e K ao infinito FIFO, né? Então, às vezes ali cobrar um ρ, que é o mais simples, né? Lambda dividido por mi, que é uma equação mais simples. Então, não se preocupem com a complexidade dos cálculos, mas, assim, o que vocês têm que saber, acredito que interpretar o enunciado para identificar o modelo de filas, né? Se é Erlang, se é degenerado, se é geral, se é exponencial, saber a nomenclatura de Kendall, né? Interpretar ela, saber que M é uma exponencial. Então, mais essas questões de interpretação e os cálculos, quando cobrados, acredito que bem mais simples, ok? Bom, vamos lá, tem mais exercícios, mas a gente não vai conseguir resolver todos. Então, eu tinha aqui um exemplo 4, mas eu vou... Deixa eu ver, o exemplo 4, acho que eu vou pular ele. É do polinômio. Vamos fazer ele rapidinho aqui. Então, eu só vou explicar para vocês como que a gente resolve o polinômio característico. Tem 5 minutinhos. Então, diz o seguinte, em um sistema de filas de uma empresa que opera ponte aérea, os passageiros de primeira classe e passageiros de classe econômica chegam ao sistema segundo uma distribuição Erlang do tipo 2, ou seja, K2. Então, aqui, ó, a chegada é Erlang do tipo 2, com média de 40 minutos. Então, chegada Erlang do tipo 2, média de 40 minutos. Um atendente responsável por receber e prestar o atendimento aos clientes, executando a atividade com tempos exponencialmente distribuídos com média de 35 minutos. Então, o atendimento, ó, exponencial com média de 35 minutos. Não há limitação quanto à quantidade de passageiros que podem ficar na fila. Analise, então, o sistema e calcule o tempo médio dos clientes da fila no sistema. Então, esse é o modelo de filas que, para a chegada Erlang, ele fala aqui, né, ó, chegam distribuição Erlang do tipo 2 e atendimento exponencial. Então, ele fala aqui, ó, atendimento exponencialmente distribuídos. Então, Erlang, E2, M infinito FIFO. Então, essas fórmulas que a gente vai usar. Vindo aqui para o Excel, a gente precisa aqui das fórmulas do Erlang M1 infinito FIFO. Nesse caso, a gente precisa achar aquele polinômio característico. Se vocês pegarem a fórmula, tem um polinômio característico. Então, o que eu fiz aqui, gente? Já adiantei um pouquinho, tá? Já apliquei a fórmula do polinômio característico aqui, que basicamente é só jogar essa fórmula aqui, tá bom? E aí a gente tem que definir lambda, mi e k para resolver o polinômio característico. Então, ele fala já para nós no enunciado que lambda aqui, vamos ver. Ele fala aqui que a chegada, os passageiros chegam com média de 40 minutos. Então, para ter passageiros por hora, 60 dividido por 40. Vamos fazer aqui. Então, quantos passageiros chegam por hora? Se cada um chega a cada 40 minutos, 60 dividido por 40. Mi, tempo de atendimento. Ele fala que, em média, o atendimento leva 35 minutos. Então, quantos passageiros atende por hora? Só a gente fazer 60 dividido por 35. Então, atende 1,71 passageiros. E o K aqui do Erlang, o processo de chegada foi dividido, então, em 2 etapas. Então, K igual a 2.
Então, vamos resolver o polinômio característico. Ele é uma fórmula aqui, ó, do polinômio aplicado. Para nós resolvermos, vamos lá em dados, teste de hipótese, atingir meta. Na primeira célula, a gente vai marcar a célula que está a equação do polinômio característico aqui. Esse polinômio, ele tem que dar o valor de R que iguala o polinômio característico a zero. Então, a gente vai pôr zero. E qual célula que nós vamos alternar? Essa aqui que está em branco, que é a que vai aparecer o valor do R que a gente está procurando. E dá um OK. Ele vai calcular lá o polinômio, OK, achou o valor do polinômio e R. Então, para o valor de R 0,91, o polinômio se aproxima de zero, fica 0,00012. Então, aqui, ó, ele tem que se aproximar, se igualar a zero. Então, o valor de R, que faz ele se igualar ou ficar próximo de zero, é 0,91. E daí, basta a gente aplicar agora as fórmulas utilizando esse valor de R aqui. Né? Então, o ρ aqui é lambda sobre μ, eu não vou fazer por conta do nosso tempo. Mas o NF vai ser o NS menos lambda sobre μ. O NS tem um R barra aqui, que daí vocês vão usar esse valor. Daí, basta aplicar as fórmulas, ok? E daí, por último, nós temos o exercício aqui para calcular os custos de atendimento, que é o exercício 5. Deixa eu ver. A professora Thais, eu não sei, acho que vai ficar meio apertado, né? Então, qualquer coisa, gente, eu vou segurar esse exercício para a gente resolver no comecinho da aula que vem. Pode ser? Daí, para não fazer muito na correria, né? Então, no comecinho da aula que vem, a gente retoma esse exercício 5, onde a gente vai daí fazer análise de custos, que era assunto dessa aula de hoje ainda, né? E daí a gente inicia em seguida o assunto da aula 4. Então, vou deixar esse exemplo para a nossa próxima aula, tá bom? Pessoal, não se preocupem, eu sei que parece muita coisa, muito assunto, né? Às vezes não acompanha aqui no ao vivo, porque realmente é muito conteúdo para 50 minutos, mas qual que é a dica que eu dou, e todo ano eu falo isso para o pessoal, né? Vir aqui só assistir a aula ao vivo não vai ser suficiente para vocês aprenderem, né? Então, olhem a aula conceitual antes de vir para a aula, olhem livro antes de vir para a aula, assistam a aula ao vivo e depois, ao longo da semana, tentem tirar mais 1 horinha, 2 horinhas para tentar resolver os exercícios que eu fiz aqui com vocês. Porque só olhando, vocês não conseguem acompanhar, não conseguem aplicar a fórmula. Então, é parando para tentar resolver esses exercícios que vocês vão ver as dificuldades e vão entender como que aplica, né? Vão entender para que serve cada fórmula, como interpretar cada exercício. É só fazendo e colocando a mão na massa. Então, minha dica é, não fiquem só aqui na aula ao vivo. Peguem depois de novo esses exercícios, a planilha que eu vou disponibilizar para a professora Thaisa, né? Vai estar lá no estúdio de vocês, baixem ela, peguem a aula ao vivo e vão pausando e tentando aplicar as fórmulas e tentando resolver, que eu tenho certeza que o assunto vai ficar mais claro para vocês. E se ainda assim tiver dúvida na hora da aplicação das fórmulas ou por que usou alguma fórmula, mandem pelo Fale com o Mediador ou tragam na próxima aula, que daí a gente vai tirando essas dúvidas. Ok? Combinado? Eu sei que é muito conteúdo, mas não é um bicho de 7 cabeças. Depois que para tentar resolver os exercícios, vocês vão ver que é bem mais tranquilo, tá bom? Os cálculos são básicos, multiplicação, divisão, nada se compara a uma integral, uma derivada aí. Ok? Então, na próxima semana, na aula 4, a gente finaliza o exemplo 5 e daí faz ali ver o conteúdo da semana 4. Combinado? Então é isso, pessoal. Obrigado para todos que participaram aí no ao vivo. Para quem vai ver a gravação depois, tentem fazer os exercícios, ok? Não fiquem só aqui assistindo. Tentem depois praticar também e me contem aí se tá batendo, se vai dar certo. Então é isso. Boa semana. Espero vocês na próxima segunda-feira. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.